De fazer uma breve apresentação do movimento Mulheres no Poder Grande ABC, que organizou essa semana. Nosso movimento ele é um coletivo de mulheres do ABC, independente e apartidário, que se uniu para fomentar o protagonismo das mulheres no espaço de poder público e privado, por meio de ações de conscientização e empoderamento feminino. Nós somos orientadas pelo objetivo 5B do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que consiste em aumentar o uso de tecnologia de base e da informação para promover o empoderamento das mulheres na esfera privada e pública. É importante destacar que aqui na região do Grande ABC é uma das regiões com maior população feminina frente ao estado de São Paulo. E nós representamos 53% do eleitorado, mas ainda somos a minoria nos cargos de liderança e nas cadeiras do Legislativo e do Executivo. Também fomos nós, mulheres, as mais impactadas durante a pandemia do Covid-19. 83% da perda dos empregos formais aqui na região foram de mulheres. Então, diante desse cenário, nós trazemos para a Semana Mulheres no Poder os 3 pilares que nós consideramos fundamentais para a equidade de gênero: o empreendedorismo, mulheres na política e mulheres em cargos de liderança. Começamos essa mesa com empreendedoras da região. No dia 21, nós teremos uma mesa com as vereadoras eleitas do Grande ABC. E no dia 23, conversaremos com mulheres que ocupam cargos de liderança em diferentes esferas. Por fim, no dia 24, realizaremos uma palestra com o tema Síndrome da Impostora, com uma psicóloga convidada. As inscrições podem ser feitas no site www.mnpgrandeabc.com. Eu vou pedir para as inscritas manterem o microfone desligado, tá? E eu lembro a todas que as perguntas elas podem ser registradas no chat, que serão respondidas ao final. Eu ressalto também que nós estamos disponibilizando cursos gratuitos a todas as inscritas em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, nos temas relevantes para o empreendedorismo, como marca pessoal, network e liderança. Também conseguimos parceria com a Legislativas, grupo de pesquisa de política e gênero formado por mulheres da Universidade Federal do ABC. E elas vão ofertar um curso de formação política para mulheres, tudo de forma gratuita. Para iniciarmos o debate de hoje, eu começo apresentando as participantes. Eu vou pedir para a Ana ou para a Gabi para elas colocarem os perfis do Instagram das debatedoras no chat, tá? Para vocês poderem seguir. Começo apresentando a doutora Arleide Braga. Doutora Arleide, ela foi pioneira em trazer para a região do ABC cursos de pós-graduação em Direito Previdenciário. Atualmente, ela é reitora da FATEG Fadisa, que é a Faculdade de Direito de Santo André. Pós-doutora em Direito Constitucional pela Universidade Messina, na Itália, e possui o segundo doutorado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Boa noite, doutora Arleide, é um prazer recebê-la aqui conosco. Boa noite a todos os participantes, boa noite à nossa mesa virtual, estou à disposição. Obrigada. Eu passo para a Paula Caroline de Oliveira Souza. A Paula ela tem no seu DNA criatividade, inovação social e atuação em rede. Ela é empreendedora social pela Muda Mundos, cofundadora da OCIP Passatempo Educativo e mestranda em mudança social e participação política pela USP. É moradora de Rio Grande da Serra, pesquisadora com publicações nacionais e internacionais e compõe o Comitê de Impacto Social e integra o Grupo Renova Rio Grande. Boa noite, Paula. É uma honra ter você aqui conosco. Boa noite, gente. A honra é minha. Que bom estar aqui com vocês. Espero poder compartilhar um pouco e, claro, aprender muito, porque é sempre muito bom estar entre mulheres, né? Sim. Eu passo para Fernanda Armelin. Ela é jornalista e fundadora da agência Comunicando, especializada em assessoria de imprensa e produção de conteúdo. A agência foi seu projeto de TCC. Antes de empreender, trabalhou como assessora de imprensa na agência Contato e no setor de comunicação do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Boa noite, Fernanda. É um prazer recebê-la. Boa noite, Ludmila. Boa noite, menina. Obrigada pelo convite. E, como disse a Paula, também estou muito ansiosa para a gente compartilhar conhecimento aqui. Eu termino apresentando a Letícia Andrade, que é moradora do bairro Baeta Neves, em Santo André.
Engenheira mecânica de formação, mas foi na fotografia que ela encontrou paixão e propósito. Além das fotos, ela é defensora do autocuidado e do autoconhecimento, e foi assim que surgiu o trabalho com ensaios femininos, contribuindo para o autocuidado das mulheres. Em junho de 2021, pediu demissão para viver 100% da fotografia, fazendo uma transição de carreira da engenharia, onde era seletista, para o empreendedorismo no ramo da fotografia. Boa noite, Letícia, é um prazer recebê-la. Boa noite, meninas. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada pelo convite e ansiosa aí para as nossas conversas. Obrigada, meninas. Eu começo agora perguntando para a doutora Arleide. Doutora Arleide, a senhora foi pioneira em trazer para a região do ABC os cursos de pós-graduação em Direito Previdenciário que deram origem à Faculdade de Direito de Santo André, hoje do Grupo Educacional FATEG, comandada pela senhora e pelas suas filhas também. Eu gostaria que contasse um pouco da sua trajetória e dos principais desafios que passou para construir uma empresa tão sólida e respeitada como a FATEG Fadisa. Boa noite a todas, andreense, região do ABC, estado de São Paulo, todo o nosso querido Brasil. Me sinto honrada em participar com um grupo tão seleto de mulheres, né, que certamente se desprenderam e inovaram. Isso já é uma inovação, né, uma rede de mulheres para gerar empregos, rendas para outras mulheres. E como a Ludmila muito bem disse, neste momento de pandemia, é necessário se reinventar. Então, eu me sinto feliz em poder participar com vocês aqui. Muito bem, a minha experiência como empreendedora, ela nasceu de uma necessidade, como talvez nesse momento muitas mulheres que estão nos ouvindo passem por um momento como eu passei, né? Fui secretária executiva por muitos anos, em multinacionais. Quando eu engravidei, por providência divina, né? Eu engravidei a minha primeira filha, na dieta já engravidei da segunda. Então, quando eu voltei da licença maternidade, já voltei grávida. Então, vocês imaginem o que significa isso dentro de uma empresa multinacional para uma secretária executiva. Então, de imediato a empresa me chamou, né, para fazer um acordo, para rescindir meu contrato, porque eu acabei de sair de uma licença maternidade e já estava voltando grávida. Recusei a proposta da empresa, porque o que eu iria fazer com 2 bebês e desempregada, né? Uma situação muito difícil, e aí eu disse, não, eu vou continuar trabalhando, né? E fiquei até ganhei a minha segunda filha. Assim que eu tive a minha segunda filha, a empresa, naturalmente, me demitiu. Então, me vi em casa, de repente, a renda cair abruptamente, eu tinha uma rede de benefícios excelentes, né? Com plano de saúde, cooperativa, e de repente eu me vi sem nada, né? Com 2 crianças, 2 bebês, e ainda construindo a casa, né? Então, o marido ganhava metade da despesa do mês, e aí a maioria das despesas da casa eu conseguia manter, porque eu ganhava mais, né? E aí eu falei, pronto, e agora, né? O que vamos fazer? E aqui já vai a minha primeira dica para vocês, né? Para quem está diante de desafios, né? Está buscando também um espaço no mundo empresarial. Uma amiga me disse, olha, por que você não monta uma consultoria, né? Eu falei, ai, meu Deus, consultoria, de que jeito montar consultoria, né? Bem, isso é muito importante nós atentarmos para algumas dicas, né, das pessoas, de amigas, de pessoas que te querem bem. Quando falar, você acreditar que você tem potencial. Primeira coisa, você tem que acreditar que você tem potencial. Ela viu em mim potencial, falou, nossa, mas você sempre trabalhou como executiva em empresas, você tem facilidade de conversar, você tem facilidade com papel. Eu falei, nossa, será que eu tenho tudo isso mesmo? Às vezes, nós nos diminuímos tanto e deixamos o nosso potencial guardado na gaveta, né? Então, nessa noite, comece a abrir as gavetas aí e se valorize, resgate o que você tem, porque você tem, né? A mulher tem uma capacidade incrível, né? E aí eu disse, nossa, aí ela falou, olha, meu esposo está administrando um condomínio, você não gostaria de auxiliá-lo, né, fazendo lá a parte burocrática, porque ele não tem tempo e tal, aí ele paga uma taxa para você. Foi a minha oportunidade, né? Aí eu comecei com essas consultorias, e aí o pessoal começou a achar que eu era advogada, né? Eu já tinha feito uma faculdade de letras, né?
professora de inglês e português, e aí eu fui dar aula na rede pública. Quando eu peguei o meu primeiro olerite, eu falei, não vai dar para eu pagar uma escola para as minhas filhas, não vai dar para eu dar o padrão de vida para elas que eu almejo dar, então eu vou ter que realmente arregaçar a manga e partir para outro caminho, um outro segmento. E aí fui fazer direito, fiz direito, e ao término da minha faculdade de direito, fiz o mestrado, e aí comecei a enveredar conjuntamente a advocacia e a educação. E aí busquei trazer cursos para a região do ABC, busquei parcerias com outras universidades, e aí nasceu a FATEG Fadisa. Então, doutora Leide, você está falando, eu estou só assim com a cabeça, e estou olhando para a Gabi, que qualquer semelhança é mera coincidência, né, Gabi? Eu não sei o meu tempo, eu sei que são 4 minutos, eu já passei. Não, eu estou falando que a gente está se identificando com o seu discurso, entendeu? Que Então, a gente tem que se valorizar. Exatamente. A primeira dica que eu deixo aí para vocês é a seguinte, para quem está nos ouvindo, né, quem sou eu para dar dica, né, para vocês, mas a primeira primeiro ponto fundamental é você acreditar em você, né? Não é fácil, viu? Eu vou dizer para vocês que hoje nós empregamos na nossa instituição mais de 70 professores, que são juízes, desembargadores, advogados, mestres, doutores. Então, quem vê hoje o grupo educacional FATEG Fadisa fala, nossa, já nasceu pronto. Não nasceu pronto. Foi tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, muito mais nãos do que sim. Não vá pensando que você vai ser empresária, eu sou empresária, vai ser o mundo mar de rosas. Vai ser sim, mas os não, você já pode levar uma mala bem grande para você colocando tudo lá dentro, tá? Depois você joga tudo no mato, entendeu? Como diz o baiano, né? Eu tô aqui na Bahia, viu, gente? Por isso que eu tô falando assim. Então, os não são muitos, mas não se preocupe com os nãos. Se preocupe no que você quer chegar, aonde você quer chegar. Então, eu sempre gostei muito da área educacional, né? Então, também tem uma história, né, da minha vida, da minha infância. Eu sou baiana, né? Sou de uma família muito humilde. Minha mãe é empregada doméstica. Hoje, o nome do nosso núcleo de prática jurídica é o nome da minha mãe. A nossa biblioteca leva o nome do meu pai, que foi um servente de pedreiro, analfabeto, não sabia fazer um ó com a tampa de uma garrafa, como diz o baiano, né? Então, nós tínhamos, quando morávamos no sertão, nós tínhamos muito desejo de alguém saber ler, porque ninguém conseguia receber as cartas que a minha família recebia, indo de São Paulo para o sertão nordestino, né? Então, vinha a professora da cidade para ler essas cartas. Então, eu dizia assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser professora para ler para as pessoas assim. Olha como ela lê bonito, que achava aquilo ali uma devoção quando a professora chegava para ler as crianças. Nós sentávamos todos no chão e ali a professora começava a dar as notícias da minha família que estava em São Paulo para nós que estávamos lá no sertão da Bahia, Biritinga, Serrinha, Feira de Santana. Então, eu tinha esse desejo de ler, né? Achava linda a figura daquela professora. Meu pai dizia, olha, a professora vai vir para ler as cartas, aquele monte de carta lá, mas ninguém sabia ler. Então, era triste, né, a ansiedade, né, para saber o teor daquelas cartas. E aí eu tinha esse desejo. Então, quando eu tive a oportunidade de começar na advocacia, com o mestrado, eu comecei a trabalhar com a educação. E é gratificante. Doutora Arleide, só para a gente fechar, então, no encerramento da sua fala, eu queria saber como que você lidava, ou lida ainda, né, com o acúmulo de funções para conciliar o trabalho, vida pessoal, família. Você falou que teve 2 filhas, né? Como que você fez para conciliar isso tudo e ter êxito na carreira e no empreendedorismo? Como eu disse para vocês, os nãos já estão assim enfileiradinhos para se aparecer na sua trajetória, né? Claro que na metade do caminho apareceu um divórcio, né? Apareceu uma separação, mas nada disso obstaculizou o meu projeto pessoal, nada obstaculizou o meu desejo de que eu não queria ser empresária. O que eu queria apenas era dar
uma boa educação para minhas filhas, né, um ensino de qualidade para elas, formá-las, né? Hoje as minhas 2 filhas são advogadas, são mestradas pela PUC de São Paulo também, e elas dão aula na minha faculdade, né? Quer dizer, não tem orgulho maior do que eu passar no corredor e ver minhas filhas dando aula na faculdade que eu criei, né? Então, que eu idealizei. Aí, no primeiro momento, a ideia não era ser empresária, né? Não era isso. A minha primeiro momento era ter uma receita, ter uma renda para pagar a escola das minhas filhas. E eu consegui, né? E aí a coisa tomou o vulto que tomou. Eu agradeço a Deus por isso, lógico, né? Mas a primeira dica assim, que eu deixo é importante, o maior patrimônio de uma mulher, né, de uma família, a grande conquista de uma mulher é administrar bem a sua casa, né, e os seus filhos, né, não buscar compatibilizar a sua atividade profissional com a família, né, ou seja, cuidar dos filhos, prepará-los para a vida, tê-los sempre por perto. Não é porque você se tornou uma empresária de sucesso que os seus filhos vão ficar distantes de você. Não. Então, eu compatibilizei, dividia meu tempo muito bem dividido. Eu estudava, trabalhava, né? Ia para a faculdade de Direito à noite, chegava às 11h30 da noite em casa, cozinhei muito feijão às 11h30 da noite, viu? Não tem problema nenhum, né? Lavei muita roupa, né, de madrugada, sabe? Mas eu tinha um projeto, eu precisaria formar as minhas filhas, queria formar as minhas filhas, e formei, graças a Deus. Então, você ter essa sensibilidade, que a mulher tem, né? A mulher tem essa capacidade imensa de administrar, fazer várias coisas, mas não deixar de lado o seu maior patrimônio, que é a sua família, que são seus filhos, aqueles que estão ali próximo de você, você não deixar de lado. Então, eu consegui fazer essa compatibilização, não deixei de lado, trabalhei, estudei, viajei, fiz doutorado fora do Brasil, todas as viagens que eu fui, sempre levei minhas filhas comigo, eu ficava lá estudando, elas ficavam fazendo intercâmbio nas escolas de língua estrangeira, mas sempre comigo, né? E eu me sinto, assim, grata porque eu consegui formá-las bem formadas, devolvê-las para a sociedade com capacidade intelectual de produção, com capacidade técnicas, são advogadas, trabalham também comigo, então, assim, não é fácil, mas é possível. Obrigada, doutora Arleide. Eu passo agora para a Paula. Paula, você trabalha com empreendedorismo social. Muitas pessoas, elas ainda têm dúvidas quando a gente fala sobre esse tema, porque muitas das vezes ele é olhado com desconfiança quando a gente associa o lucro a uma causa. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, abordando qual o problema que ele veio resolver e o impacto que ele gera na sociedade. Tá ótimo. Boa noite novamente para quem chegou depois. Vamos lá, Lu, quando você fala assim da desconfiança talvez seja uma das coisas que nós mulheres estamos mais acostumadas a lidar no mundo profissional, né? Então, desde quando eu comecei, eu tive 7 anos, empreendi no setor da moda, muito jovem. E, em paralelo, nós abrimos uma ONG, né? Então, por mais que as pessoas esqueçam, também é um empreendimento, né? Também exige gestão. E ali eu pude ir experimentando um pouco de cada lado. Experimentei o lado bem mais comum, digamos, do que fala em negócio, e, ao mesmo tempo, como é gerenciar, trabalhar, enfim, dar vazão a projetos conhecendo a fundo os problemas sociais. E aí, quando eu cheguei nesse momento, né, a Muda Mundos está desde 2015 atuando oficialmente enquanto empresa social, eu lido exatamente com essa desconfiança. E aí, como que faz isso? É possível? Porque existe sim esse olhar de que ou é um campo para pessoas só muito iluminadas, muito do bem, que elas vão, e somos, por que não, né? Podemos ser também,
mas essa ideia de que não dá para poder gerar trabalho, gerar, né, enfim, nossa renda, e até mesmo faço questão de sempre falar que sou empreendedora social por conta disso. Primeiro, porque a gente já está numa provocação mais do que urgente do mundo, de que a gente, independente do formato, do setor que nós atuamos, nós impactamos no mundo ao nosso redor. Né? Então, a ideia de consumo consciente, a ideia de empresas responsáveis, sustentáveis, pode colocar o nome que for, é uma provocação para que a gente olhe o impacto do nosso negócio. E, ao mesmo tempo, entender e desmistificar um pouco essa ideia de que, quando a gente trabalha pelas questões sociais, a gente não tem que se profissionalizar. Né? Então, mesmo que você esteja enquanto voluntária, mesmo que você esteja enquanto pessoa que faz, né, uma liderança comunitária, o que seja, você tem uma responsabilidade com os impactos da sua ação. Então, basicamente, a Muda Mundos vem para resolver uma lacuna que eu via muito forte nos ambientes, que era essa dificuldade que as pessoas que se dedicavam a projetos sociais, educacionais, porque a gente também trabalha com a área estudantil, né? Que visam essa relação dos projetos com o mundo, com soluções de problemas reais, essas pessoas tinham sempre dificuldade, muitas vezes na hora de trabalhar em rede, porque não tem como trabalhar sozinho, e aí esse é um tema que eu posso deixar para a próxima pergunta, né? E principalmente para fortalecer projetos e lideranças que queiram atuar impactando positivamente o seu entorno. Então, a Muda Mundos vem para responder isso, né, a partir de projetos, formações, consultorias, e, ao mesmo tempo, encontrar esse espaço que muitas vezes a gente não encontra quando vai num curso de gestão, quando vai trabalhar com RH. Se você for procurar, eu também sou cientista, né, então, tanto no material produzido, quanto também no mercado, dificilmente as pessoas entendem a diferença e estão prontos para acolher quem lida diariamente com os problemas mais graves da sociedade. Então, é mais ou menos por aí, que eu estou de olho no tempo aqui, mas já dá para vocês entenderem o início disso tudo, né? Sim, deu para a gente entender, Paula. Deixa eu ir para a segunda pergunta, que aí você consegue até complementar mais. Tá ótimo. Quais são os principais mitos que podem afastar o empreendedor do terceiro setor? E aí eu já vou emendar para a terceira pergunta, que aí você consegue já responder as duas juntas. É possível ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, transformar o mundo? Como que esses conceitos eles podem andar juntos? Legal. Realmente elas se complementam bastante, é bacana. Acredito que alguns dos mitos que ficam assim, primeiro é esse de achar que, bom, que aqui a gente está falando de setores complementares, né? Como eu comentei. Terceiro setor, para quem não escuta muito falar sobre isso, tem mais a ver ali com as organizações sociais, as ONGs, associações de bairro, entre outras que não tem esse vínculo nem com a gestão pública, nem um caráter empresarial, digamos assim. E o empreendimento social, que é muito conhecido como negócios sociais, né? É que na Muda Mundos nós não usamos a palavra negócio, porque nós temos como base a minha formação em lazer e turismo, e lazer, né, é diferente dessa negação ao ócio, que significa lazer também. Então, eu não uso muito essa palavra. Mas o negócio social, ele tem essa característica de conseguir olhar e mensurar mesmo, olhar para esses impactos, né, e encontrar caminhos de fazer render, gerar renda, solucionar problemas a partir de algumas possibilidades. Ou mexendo na estrutura mesmo, comecei pela última pergunta, você percebeu, né? Ou mexendo mesmo na estrutura social. Então, quando a gente está, por exemplo, lidando com algum público, por exemplo, as mulheres, né? Vamos falar aí, exemplo do Comitê de Impacto Social mesmo, que nós atuamos, e eu vi que tem algumas aqui, mulheres que estão atuando na periferia com seus negócios. Uma área difícil, por exemplo, é a indústria criativa, que envolve moda, artesanato, envolve música, audiovisual, uma das indústrias que mais foram afetadas agora com a pandemia, né?
Quando você trabalha com um público e você consegue que aquele público se erga com o seu negócio, você já está tendo uma resposta a um negócio social, porque você está resolvendo um problema de empreendedorismo e, ao mesmo tempo, alterando a estrutura na sociedade. Outro caminho é quando o seu negócio tem ali um foco mesmo de responder alguma questão social. Isso pode ser em qualquer área, gente, até na saúde, assim. Temos amigas que conseguem unir, por exemplo, ciência e propor, como que fala? Instrumentos, respostas a questões bruscas da saúde pública a partir de equipamentos num custo bem mais baixo para poder ser oferecido para governo, ser oferecido para outras empresas, enfim. Ou também quando você consegue que o seu produto, que normalmente teria ali, às vezes, um foco muito grande no lucro e pouco acesso, por exemplo, educação, uma escola de inglês, por exemplo, consiga chegar em cantos das cidades e das periferias que dificilmente aquele serviço chega. Então, tem várias maneiras de você, né, entrar nesse mundo do empreendimento social, dos negócios sociais, e de conseguir olhar mesmo para a gestão de um negócio e, ao mesmo tempo, não ter o lucro como único foco. Ele não é o principal. O principal é responder aquele problema. Mas, ao mesmo tempo, você tem, sim, valores justos e uma organização de um negócio que pode, sim, deve gerar renda também para você e para os profissionais, tá? E aí, os mitos são esses, né? Os mitos, tem alguns mitos de você achar que as pessoas não vão se dedicar àquilo como numa empresa, né, numa multinacional. As pessoas, às vezes, têm medo porque acham que precisam conhecer e estarem ali com o currículo, né, de uma grande empresa para poder ser reconhecida no negócio. E, de fato, tem sim suas dificuldades, mas envolve já algo que o mundo não pode esperar. O mundo não pode esperar que a gente queira fazer as coisas sem pensar nos resultados. Então, cada vez mais vem sendo exigido das empresas que elas se adequem ao que elas geram de impacto, cada vez mais vem sendo necessário esse apoio a mulheres que reconheçam que o negócio delas envolve a vida delas e, principalmente, o território em que elas estão. Porque a gente ainda tem, assim, uns mitos de achar que ser empreendedor é colocar um unicórnio na cabeça, gerar milhões e milhões e milhões de um dia para o outro, e como a doutora estava falando, não é bem assim. E um outro mito é achar que a gente não pode conquistar os nossos sonhos dentro desses espaços. E aí eu já trago aqui que o que a gente carrega, assim como a doutora Arleide estava falando, o que a gente carrega das nossas criatividades, do que os nossos filhos ensinam, a família ensina, do que a gente sabe fazer e gosta de fazer, tem sim caminhos e maneiras de poder responder o que, né, mexe com os nossos talentos e, ao mesmo tempo, trazer benefícios para o nosso redor. Então, acho que é isso, que eu me empolgo. Espero não ter passado muito do tempo. Não, Paulinha, a gente ajusta tudo no final. Muito obrigada pela sua explanação, viu? Imagina, No final a gente obrigada. volta com as perguntas, que aí o pessoal tira mais dúvidas, quem tiver. Eu vou para a próxima. Para a próxima, Fernandinha, da Agência Comunicando. Fernanda, a Agência Comunicando, ela foi o seu projeto de TCC da faculdade. Quem acompanha seu trabalho consegue perceber a sua dedicação com a sua empresa, assim como a sua competência nos trabalhos que desenvolve. Como que foi abrir uma agência de comunicação tão nova? Eu até emocionada, eu diria que é o maior desafio que eu já encarei na minha vida até agora, assim, né? Eu abri a agência em 2019 e aí veio 2020 e 2021 praticamente a pandemia. E como a doutora disse, a pandemia veio para fazer a gente se reinventar. Eu já estava me reinventando de uma certa forma, porque não é todo mundo que sai da faculdade e resolve empreender, né? Fala, vou me formar, vou fazer a faculdade porque eu quero empreender. Não é todo mundo que já sai com essa ideia. Então, para mim, vem sendo um desafio muito grande, mas é algo que me fez crescer muito pessoalmente, né?
porque na faculdade você aprende, vamos dizer assim, sobre o que você... Obrigada, Jéssica. Eu aprendi sobre jornalismo, aprendi sobre comunicação, mas eu não fui ensinada como ter o meu próprio negócio. Então, assim, a empreendedora, né, o empreendedor em si, você é aquela pessoa que você é multifunção, você tem que saber um pouco de tudo. Então, você tem que saber sobre administrar a parte financeira, você tem que saber sobre fazer contratos de serviços, por exemplo, como você tem que fazer o seu imposto de renda, a sua nota fiscal. Então, são várias coisas que eu saí da faculdade sem saber como faziam. E aqui fica uma coisa que eu ouvi de um consultor de negócios, que ele ajudou muita gente num programa do Sebrae, que é a primeira coisa que um empreendedor tem que ter na cabeça é que você vai precisar de ajuda. Então, você não precisa ter vergonha, né? Então, eu acho que o mais importante e o legal de ter um espaço, por exemplo, como hoje, para falar sobre empreendedorismo, é a gente saber que a gente nunca está sozinho, mesmo quando você é só a sua própria empresa. Então, saber pedir ajuda, saber se informar. E como abrir a agência tão nova, é engraçado porque, ao mesmo tempo, como eu já tive outras experiências no mercado de trabalho, tanto na área de comunicação como em outras áreas, mas eu ainda não estava calejada, né? Vamos dizer assim, eu tinha as minhas próprias responsabilidades, mas a minha responsabilidade no meu serviço não dependia só de mim. Mas hoje, a comunicando, ela depende só de mim. Se eu desistir, ela também deixa de existir. Então, eu digo que eu sou 24 horas dela. A comunicando sou eu e não tem como separar isso. Então, eu penso nisso 24 horas. Mesmo que eu esteja num fim de semana assistindo um filme ou qualquer coisa, eu estou pensando na comunicando. É muito difícil para mim desligar. É uma montanha russa, porque ao mesmo tempo que você valoriza muito algumas conquistas, às vezes você está lá triste, pensando, ai meu Deus, tá desmoronando tudo. Então, eu acho que a parte mais desafiadora para mim é saber equilibrar isso, mas eu amo o que eu faço. Eu acho que o que me move realmente, que nem a Paula, não é o dinheiro, né? Aquilo vai ser rentável de alguma forma, mas é o amor, a paixão que você tem. Quando você perde seu objetivo, perde a sua paixão pelo que você está fazendo, fica muito difícil de você continuar. Quando você foca só no objetivo do dinheiro, fica muito difícil. Agora, quando você faz com amor, com paixão, é automático que acaba acontecendo, né? Então, eu acho que, resumindo, assim, como que é empreender tão nova, eu acho que não muda muito. A única coisa que acho que faz a diferença é que talvez eu não estivesse tão calejada, mas isso vai vindo aos poucos mesmo. Obrigada, Fernandinha. É bem o pensamento do empreendedor mesmo, né? Deixei para a segunda pergunta para você. O que você tem a dizer para mulheres recém-formadas, que muitas das vezes elas se consideram inexperientes e inseguras, mas que ao mesmo tempo elas têm sonhos em empreender e ter o seu próprio negócio? Como dar esse primeiro passo? A insegurança, ela é natural. Seja você recém-formado ou com 800 mil especializações que você possa fazer. Eu acho que a gente fez um projeto na Comunicando, que inclusive a Jéssica até comentou aqui que ela é dona de uma loja de balões. Ela fez um vídeo que era com 10 pessoas empreendedoras para falar 10 dicas, né, sobre empreender. E acho que uma das coisas mais legais que eu ouvi de todas aquelas 10 pessoas que a gente acabou gravando os vídeos e entrevistando foi que nunca você vai descobrir o momento certo. E que é para ir com medo mesmo, né? E eu acho que é isso. A gente tem que ir com medo. A gente vai se planejar, a gente nunca vai se sentir pronto, mas a gente tem que dar o primeiro passo, senão a gente nunca vai sair do lugar. E é muito gratificante você olhar as suas pequenas conquistas. Você pode não se sentir experiente, mas ninguém nasceu pronto para nada. E o que a pandemia pode mostrar para a gente, mas que está totalmente ligado ao empreendedorismo, é saber lidar com o inesperado. Empreender é saber lidar com o inesperado a todo momento. É você ter a capacidade de se reinventar, de pensar, de pedir ajuda.
Então, se fosse para dar uma dica para você, olha, sou recém-formada, mas eu tenho sonho de abrir o meu negócio, é para você realmente pode se planejar, peça ajuda, por exemplo, do Sebrae, faça um planejamento do seu negócio, mas no meio do caminho você vai acabar descobrindo algumas experiências, algumas inovações que você pode fazer naquele momento. Então, você não precisa ter medo, é realmente colocar a cara a tapa e pensar o quanto aquilo vai agregar no seu crescimento pessoal mesmo. Obrigada, Fernandinha. Acho que o principal é a gente não desistir nesse início, né? Que é tão difícil. A doutora Arleide, que já tem aí uma vasta experiência no ramo do empreendedorismo, ela só tem ela chegou nesse patamar porque ela não desistiu no início, né? Então, acho que essa mensagem que fica para todas nós aí. A primeira dica, eu acho, Ludmila, que é muito importante as mulheres que estão nos ouvindo. Eu empreendi em 1999, então estamos com quase 20 anos de empreendedorismo. O que é muito importante, é fundamental, primeiramente, você fazer algo que você gosta. Você tem que enveredar por uma área que você gosta. Segundo momento, você não empreender contando com conhecimento alheio. O seu conhecimento é o que vai fazer o seu negócio deslanchar. Ah, tá, eu adoro fazer bolo, mas eu não sei fazer bolo muito bem. Tudo bem, você vai entrar numa escola e vai se especializar em fazer bolos. Porque se você pegar uma boleira e contratar e colocar dentro do seu negócio, passa 1 ano, 2 meses, ela pega a bolsa, vai embora e o seu negócio quebra. Então, você tem que montar um negócio e você é exatamente o que a Fernanda acabou de dizer aqui. Ela é a empreendedora, ela é a cabeça do negócio. Depois, não que você não vai ter aí seus colaboradores, seus empregados, seus gerentes financeiros, você vai ter, mas enverede, empreenda dentro de uma área que você gosta e que você, por gostar, você vai se especializar dentro daquela área e você vai crescer, sem sombra de dúvida. Agora, a gente vê os índices até mesmo divulgado pelo Sebrae e outras instituições, o número de empresas que nascem e daí a pouco morrem. Por quê? Porque muitas vezes elas estão centradas em várias frentes que não tem um mentor. E aí o que acontece? Aquelas frentes vão indo embora, montam até outro negócio, copiando também um pouco da sua ideia, né? E aí acaba o quê? O seu negócio se desfazendo. Então, é muito importante, quem quer empreender, não, eu gosto, eu adoro fazer bolo. Ok, se você fizer bolo sábado, domingo, segunda, terça, quarta, você não vai se cansar. Por quê? Não é trabalho, é prazer. Então, quando você faz as coisas com prazer, não é trabalho, e você não vai também medir horas, contar as horas, não tem esse problema. Então, isso é muito importante a gente observar isso, como a Fernanda falou agora há pouco. Perfeito, doutora Arleide, acho que você falou tudo. Acho que você falou tudo. A gente busca o conhecimento daquilo que a gente gosta, né? Um empreendimento ter sucesso é necessário conhecimento, não desistir e sempre buscar alcançar voos maiores. Eu vou agora para a Letícia Andrade. Começo perguntando. A Letícia é engenheira de formação, trabalhava em uma grande empresa e pediu demissão agora em junho para seguir com sua paixão na fotografia. Letícia, como é que foi esse processo de transição de carreira? Conta pra gente. Boa noite, meninas. Foi legal ouvir todo mundo falando, porque eu acho que eu estava sentindo falta de ter essa interação com empreendedoras, né? Porque eu venho do mundo corporativo, acabei de sair, faz 20 dias que eu saí, então eu realmente estou iniciando, estou aprendendo aqui muito com vocês. Mas a real é que isso começou há muito tempo, né? Eu queria ser professora quando eu saí da escola, mas por falarem, professor, vai ser difícil a sua vida aqui no Brasil, né? Eu tenho um pai professor, então ele falou, por que você não... Eu gostava muito de matemática, então ele falava, por que você não faz engenharia? Talvez você vai ser professora de universidade, né, tal. E eu fiz engenharia mecânica, entrei na empresa CLT que eu trabalhava até 20 dias atrás,
Durante 6 anos eu trabalhei lá, mas eu me via muito infeliz, mas assim, muito infeliz mesmo. E aí, por tudo que vocês estão falando, por não ter uma paixão, por não ter um propósito, eu não sentia que eu pertencia àquele lugar. Eu sempre fui uma pessoa, a Ludmila me apresentou aí, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de falar sobre feminismo, gostei de levantar pautas, gostei de debater essas coisas sobre o racismo, o preconceito. E nesta empresa eu era sempre muito taxada de a chata, a que não precisa disso, por que você não deixa entrar pelo ouvido e sair pelo outro, né? E aí, então eu ficava muito frustrada, eu falava, gente, não faz sentido eu estar aqui. Então, 2 anos atrás, eu muito frustrada mesmo, eu comecei a fazer terapia. E assim, eu sei que também terapia não é acessível a todo mundo, né? Eu sei que tem algumas faculdades que atendem, tem o pessoal que está terminando a faculdade atende, tem alguns lugares acessíveis, mas eu comecei a fazer terapia e isso realmente transformou a minha vida. Com a terapia, durante a pandemia, 1 ano atrás, eu estava em casa me questionando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tenho medo, por que o trabalho me deixa tão infeliz. E apesar de... essas perguntas são simples, né? Eu precisei da terapia para isso, mas a real é que essas perguntas são perguntas simples. O que eu gosto, o que eu não... Não são, Gabi, eu vi a Gabi... eu sei que não são simples responder, mas são simples você fazer, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. E aí, nessa do que eu gosto, do que eu não gosto, meu Deus, tô infeliz, né? A minha mãe, que é empreendedora, e que tá aqui, eu acho que ela tá aqui, ela tem 56 anos, é empreendedora. Eu estava em casa trabalhando de home office, ela em casa também, ela é artesã, e ela falou, filha, tira uma foto para mim do meu produto. E aquilo, assim, parecia que eu dei minha vida para tirar aquela foto. Era uma foto tão simples, mas eu pensei em tudo. E aí, desde então, eu falei, fazendo essas reflexões, né, perguntei, nossa, acho que eu gosto disso. Por que não? Né? E eu sempre gostei de tirar foto, por que não? E aí, desde então, e aí vem muitas das coisas que todas vocês falaram, né? Eu comecei atrás de conhecimento. Então, assim, hoje, a gente tá, talvez em 99, quando a doutora começou a empreender, não tinha YouTube, não tinha um conhecimento tão fácil. Mas hoje, a gente entra lá no YouTube... Óbvio que você tem que caçar, talvez, né? Não é o conteúdo certo, assistir muita coisa, mas foi dessa maneira que eu comecei a fazer. Então, eu comecei a assistir muito vídeo no YouTube, muita coisa. Graças a Deus, eu estava numa posição boa no meu trabalho, né? De CLT, tinha benefícios bons. E eu estava com condições de pagar cursos também, então investi em aprendizado. Por mais que estivéssemos numa pandemia, lá no trabalho... que eu estava, né, eles não tiveram redução de custos, nada, então até me sinto muito privilegiada por isso, porque consegui bancar esse conhecimento, né, pagar, investir. E aí, isso foi no meio do ano passado, depois de 6 meses, eu fiz meu primeiro ensaio, e desde então, assim, que nem vocês falaram, né, quando a gente faz alguma coisa pelo que a gente ama, é muito doido, assim, não tem como explicar realmente. Mas, assim, muita gente começou a vir me procurar, e aí eu comecei a, de fato, trabalhar com isso e tendo CLT, né, junto, até que um dia que eu falei assim, por que eu não pedi demissão ainda? Né? Por medo, que também foi o que vocês comentaram aí. Então, eu não estava pedindo essa minha demissão por medo, queria que alguém pegasse na minha mão e falasse, eu decido por você, mas tem coisa que só nós mesmos podemos decidir. Então, eu fiquei esperando alguém decidir por mim, entendeu? Vai, Letícia. Eu falava assim pro meu namorado, pra minha família. Eu só queria que alguém decidisse por mim, porque se der errado, eu vou ter alguém para apontar o dedo e falar, ó, você que decidiu, não fui eu, não. Mas quando eu assumi essa responsabilidade, né, da minha vida, eu voltei, eu estava de férias, né, nessa loucura de pensar isso, e aí eu pedi demissão e cumpri aviso prévio, faz 19 dias exatos que eu saí da empresa. E estou muito feliz. Legal, Letícia. História de coragem, né? Muitas pessoas ficam presas, infelizes aí no trabalho por anos, às vezes se aposentam doentes, né? Já infelizes, e não tem essa coragem que você teve. Inspiradora a sua história. Vou fazer mais uma perguntinha para você encerrar. Quais foram os seus maiores medos e como que você tem feito para enfrentá-los e seguir firme com sua paixão?
E qual mensagem você deixa para as mulheres também que se sentem insatisfeitas e infelizes no seu trabalho e sentem o desejo de empreender? Legal. Acho que o maior medo é de dar errado, né? Mas como as meninas... Foi muito legal ouvir todas vocês falarem, porque eu fui... Sabe quando vai passando uns flashes assim na cabeça? Quando eu comecei na fotografia, eu ouvi assim... As suas primeiras 10 mil fotos vão ser as piores. Eu pensei assim, então eu preciso fazer, entendeu? Eu preciso fazer, quanto mais eu fizer, mais eu vou errar e mais eu vou estar já num próximo nível. Então, desde que eu ouvi essa frase, eu falei, eu preciso errar. A minha cabeça é só assim, quanto mais eu errar, mais eu vou evoluir. E desde que eu botei isso nela, eu quero fazer tudo para ontem, porque eu quero errar muito logo, né? E eu sei que eu nunca vou parar de errar, né? Mas eu quero errar muito agora, para falar igual a Fernanda falou, né? Ficar calejada, aprender. Então, assim, eu estou muito entregue. Eu tenho muito medo, realmente, largar um trabalho CLT, que a gente, né, fala que é seguro, onde eu tinha benefício de convênio médico, no meio de uma pandemia, que é uma coisa importante, etc e tal. Não foi uma decisão fácil. Meu pai achou que eu estava louca, né? A família fica meio, o que é isso? Você é engenheira, você tá... eu estava assim, eu estava sendo reconhecida na minha empresa, então também, né, é uma decisão difícil você sair de um lugar que você está bem assim, né? Eles achavam que eu estava bem, mas pessoalmente eu não estava bem. Então, o maior medo é de dar errado, de precisar que alguém segure sua mão e decida por você, para você não se sentir culpada se der errado de fato, né? Mas o que me motiva eu preciso errar, porque quanto mais errar, eu vou para frente. E hoje eu falo sobre as pautas que eu gostava no trabalho. Então, tudo que as meninas falaram, a gente precisa fazer o que a gente gosta, isso, assim, é fundamental, eu acho. Porque, assim, eu falo das coisas que eu gosto, falo bastante no Instagram, né? Falo das minhas pautas que eu gosto. Tenho quadros em que eu conto história de mulheres brasileiras. Então, assim, tudo isso faz parte das coisas que eu gosto de falar, que eu gosto de representar, que eu gosto de ensinar. Então, isso realmente me ajuda muito. E o medo, assim, eu não sei que dica dá para o medo, porque ele vai existir sempre. Eu não sei, assim, a dica do medo, ele vai existir. Né? Acho que você tem que enfrentar esse medo. Eu ouvi muito isso, Lê, você é corajosa, né? Ouvi da Ludmilla agora de novo, no trabalho, todo mundo, nossa, como você é corajosa, porque as pessoas acham que o mundo CLT é um mundo perfeito, que só lá você vai ser feliz, né? Só com essa segurança você vai ser feliz. E não é bem assim. Então, o medo vai existir, encontre o que você goste, tire esse tempo de autoconhecimento para você fazer esses questionamentos do que você gosta, do que você não gosta. E a partir do momento que você se conhecer, acho que o medo vai ser... Você vai superar o medo, vai ter coragem para superar esse medo facinho. Depois que a gente se conhece, tudo fica mais fácil, né? Apesar que desse processo ser dolorido, a gente se conhecer, tudo fica mais fácil. Então, o medo vai existir, o negócio é errar. Quanto mais a gente errar, mais a gente vai estar preparado para o próximo. Acho que é isso. Obrigada, Letícia. Você mostra que o medo ele sempre vai existir, né? Mas ele não pode nos paralisar. Né? O medo do novo ele é real, gente, existe. A gente tem que enfrentar esse medo. Muito obrigada, Letícia, pela sua explanação. Agora eu vou para o segundo bloco de perguntas, tá, meninas? E essa eu vou deixar em aberto para a gente aqui abrir um debate mesmo. Quem quiser responder, fique à vontade, tá? Quais ações e apoio, seja governamental ou não, vocês gostariam de ter contado quando decidiram empreender? Vou deixar em aberto, vocês podem responder. Eu posso começar só aproveitando assim, quando eu vi essa pergunta, que teria essa pergunta, eu falei, tô começando, né? O que eu vou falar? Mas eu queria dizer assim, que eu acho que tem 4 pilares, né? Tem a questão da educação, tem a questão financeira, principalmente eu, por exemplo, de fazer uma transição, precisei fazer, né, uma poupança ali, um fundo de emergência. E aí tem a questão da saúde mental, que eu falei do autoconhecimento, e a questão da experiência e da troca. A minha resposta para essa pergunta seria assim, o que eu senti mais falta foi isso aqui,
que a gente está tendo agora. Porque eu não tinha com quem trocar, entendeu? Todo o meu grupo, né, a minha bolha social, era uma bolha do CLT que não saía para empreender. Então, o que me fez falta foi isso que a gente está tendo agora. Um grupo de apoio onde eu me identifico com as histórias delas, entendeu? E eu posso trocar, eu posso falar, nossa, deu merda aqui, né? E aí o que a Fernanda também falou de pedir ajuda. Alguém pode me ajudar? Essa rede de apoio hoje é o que me fez mais falta. E tá aqui para mim, tá sendo muito feliz, porque eu tô preenchendo uma lacuninha dessa falta. Obrigada, Letícia. É isso, gente. Existe uma rede de apoio também, que é a Rede Mulher Empreendedora, né? Que a gente até trouxe um curso aqui para o nosso movimento. E a finalidade deles é essa mesma, a gente se apoiar em rede, entendeu? Juntos nós somos mais fortes. A gente precisa se unir e se engajar para uma levantar a outra quando a outra cair, entendeu? E é esse nosso objetivo como movimento também. Mais alguém quer falar? Eu queria só, não sei se cabe exatamente na pergunta, né? Mas eu gostaria de, quando eu comecei a empreender, eu não fui diretamente procurar, por exemplo, o Sebrae. Ele aconteceu de vir na vida da gente. A gente participou de um programa que chama ADI, que é o Agente Local de Inovação, e para nós foi muito bom. É muito bom você ter o apoio de pessoas especializadas ou pessoas que entendem de negócio. Então, eu acho que eu gostaria de ter procurado eles antes. Eu gostaria de ter tido contato com eles, assim, sabe, no primeiro mês da gente, não ter esperado ou acontecido dele bater na minha porta e praticamente convidar a gente para participar. Falando um pouco do programa, só para explicar, foi importante porque nesse programa eu e o Alexandre, que é o meu sócio, a gente pôde ter um pouco de noção de coisas que a gente não sabia. Porque, que nem eu falei, a gente sabe fazer comunicação, a gente sabe gravar vídeo, a gente sabe tirar foto, a gente sabe fazer assessoria de imprensa, a gente sabe fazer várias coisas. Mas a gente não sabia o quão importante era você criar métodos para você seguir no seu trabalho. Então, criar uma agenda, criar horários, coisas que fazem parte da empresa. Então, eu gostei muito de ter tido a oportunidade de participar desse projeto gratuito, inclusive, porque isso fez com que a gente ganhasse muita noção do que é gerir realmente a empresa e separar realmente algumas coisas. Então, eu acho que se fosse para falar para alguém que estaria começando agora, é procurar programas gratuitos que vão te ajudar com certeza. Assim, eu tenho certeza que por mais que possa não se encaixar totalmente na sua ideia, no seu negócio, de alguma forma aquilo vai te ajudar e te dar uma noção que você não tinha antes de começar a sua empresa. Verdade, Fernandinha. Tem muito curso gratuito, Sebrae mesmo, a Rede Mulher Empreendedora. Se a gente buscar, não precisa gastar para ter esse tipo de conhecimento, né? Eu vou para a segunda pergunta do segundo bloco. Muitas mulheres, elas se submetem a algum tipo de violência, seja física ou psicológica, por ser dependente financeiramente do seu agressor. Quais ações de incentivo vocês gostariam de ver para que essas mulheres consigam obter sucesso empreendendo e ter sua independência financeira, saindo da vulnerabilidade social ou até mesmo de situações de violência doméstica, por exemplo? Alguém gostaria de responder essa? Eu posso começar. Por favor, Paula. A gente escuta tanta coisa bacana, né, quando fala sobre empreendedorismo, mulheres, mas esse tipo de situação mostra o quanto faz falta e o como é diferente nós falarmos de empreendedorismo olhando para as nossas vidas, né? Olhando para o que a gente precisa, para o que a gente sente falta, olhando para a autoestima, olhando para o cotidiano. E quando nós falamos de mulheres que querem empreender, que querem ter essa autonomia financeira, às vezes a gente precisa voltar lá atrás numa coisa muito básica, que é ela se sentir capaz disso. Ela acreditar no que ela sabe fazer. Ela acreditar e valorizar as experiências e os saberes dela.
Eu digo isso porque às vezes a gente, e isso não só em casos de vulnerabilidade social, mas é muito comum, né? Tanto que a gente vai ter aí a palestra da síndrome da impostora, né? É muito comum nós não darmos atenção às nossas próprias experiências e saberes, independente de, igual tinham perguntado ali, e às vezes eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade, independente disso, nós carregamos muitos saberes no nosso dia a dia. Aquela coisa de saber o que a gente faz de bom, o que a gente gosta de fazer, de listar mesmo, às vezes numa oficina, começar a listar aquilo que a gente sabe fazer de bom já é difícil para muitas mulheres. Então, eu vejo, assim, uma necessidade mesmo de aproveitar essas dicas que vocês já trouxeram, desde buscar cursos, coisas assim, mas também ter nesses espaços esse apoio enquanto pessoa, né? Enquanto inteligência emocional, enquanto quem sou eu, o que eu sei fazer de bom e como que eu posso olhar para o que eu sei e ver oportunidades de gerar renda com ele. E aí, passo a passo, porque a gente tem ideias maravilhosas no banho, tem sempre um vizinho, uma amiga, um filho, uma irmã que fala, meu, você faz isso muito bem, ou isso seu é muito gostoso, esse bolo que você faz, ou você dá aula, gente, porque quando você fala é ótimo de escutar. Então, assim, aproveitar esses sentimentos, esses elogios e o que você gosta para começar a olhar para isso de uma maneira mais verdadeira, né? Porque isso pode sim ser a chave para poder levar para uma gestão e um negócio que ajude nessa independência financeira. Eu vejo muitas oportunidades, mas essa ainda é uma das maiores dificuldades, independente da classe social, viu? É muito, muito sério mesmo. Ludmila, colaborando com a fala da nossa palestrante também, eu registraria a importância do preparo acadêmico para as mulheres que querem empreender, seja para fazer balões, bolo, montar uma lavanderia, ela precisa sim ter uma formação em qualquer área, né? Administração, economia, direito. Por quê? Para que ela possa reunir condição de gerir esse próprio negócio. Senão é aquela velha história, né? Começa, mas fecha. Quebra, se endivida, né? Então, a capacitação, a formação acadêmica é fundamental. É fundamental para você entender um contrato que você vai assinar, as responsabilidades que tem nesse contrato, as cláusulas que tem nesse contrato. Hoje nós temos a lei de proteção de dados, até onde você pode divulgar os dados do seu cliente. Então, aí vem aquela pergunta, mas a mulher da periferia, não importa, não importa, ela pode sim, mesmo sendo da periferia, estudar, e por que não? E por que não, né? Ela pode fazer uma faculdade de economia, de direito, de administração, de projetos, porque através do conhecimento vai permitir a ela que ela venha desenvolver com maior gabarito o seu negócio sem tanto depender de outras pessoas. Por exemplo, o conhecimento na área jurídica é fundamental, fica aqui tenho 21 anos de empreendedorismo e deixo aqui para vocês registrado os riscos da atividade econômica no país. Hoje tudo gera uma ação, hoje tudo gera uma reclamação no PROCON, hoje tudo gera uma reclamação no Reclame Aqui. A sua empresa tiver lá 15, 20 clientes que reclamou lá no Reclame Aqui, as pessoas se afastam de você. Hoje as pessoas têm muitas informações na palma da mão. Então, muito rapidamente, quando vai fechar um contrato com você, quando vai contratar a sua empresa, comprar do seu negócio, as pessoas vão até o Reclame Aqui e consultam como é que está a sua empresa. Então, é fundamental que as mulheres que estão nos ouvindo, professora, mas eu já tenho tantos anos de idade, mas voltar a estudar? Sim, voltar a estudar,
o mundo deu uma guinada muito rapidamente e as coisas mudaram muito. E hoje, com a tecnologia, com muita informação, as coisas mudam numa velocidade muito grande. E se você que quer empreender no seu negócio, você não buscar, né, o seu preparo, você estar preparada. Repito, você confiar no conhecimento alheio é o pior fracasso que você pode ter. Mas você está preparada para saber contratar o seu contador, por exemplo, contratar a sua assessoria jurídica, ter uma pessoa de confiança nos seus recursos humanos. Você tem ideia de quanto que é uma reclamação trabalhista por falta de registro de ponto do seu funcionário? Você tem ideia disso? Quanto que vai ser a sua condenação lá por não cumprir a jornada, não fornecer EPI? Tem empresas agora que estão sofrendo justa causa, exatamente a empresa, não estou falando do funcionário, a empresa sofrendo justa causa exatamente porque não forneceu luva, não forneceu álcool gel para os seus funcionários, os funcionários estão entrando na Justiça do Trabalho e propondo reclamação trabalhista contra a empresa. Aí o que acontece? A primeira condenação que você tiver, você quebra. Então, é fundamental, se você quer montar uma empresa, se estabelecer, conduzi-la com uma gestão coerente, buscando sempre a solidez, é indispensável a busca pelo conhecimento. Agora, se você quiser se aventurar, hoje você vende uma coisa, amanhã você vende outra, hoje você vende isso, amanhã você vende aquilo, aí é diferente, mas se você realmente tem um projeto de vida, eu quero me empreender para eu ser independente financeira, independente intelectualmente também, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes eu incorri neste erro, quando eu fiz direito junto com meu marido, meu ex-marido, o pai das minhas filhas. Quando eu acabei a faculdade de Direito, olha que pensamento mais atrasado. Eu pensei assim, mas eu não preciso fazer o exame da OAB não, porque meu marido já tem. Meu marido foi embora, levou a OAB dele junto, e agora? Entende? Entenderam? Então, tudo que vocês falaram para mim aí, eu passei, viu, gente? Reclamação trabalhista também, entendeu? Então, você se preparar para o negócio é isso daí mesmo, entende? Você está preparada, você vai ter independência intelectual. Aí eu fui buscar minha OAB. Aí fui eu, depois de 3 anos que tinha me formado, quase já tinha alterado todas as leis. Imagina o trabalho que eu tive. Foi quase que fazer uma outra faculdade. Mas eu fui atrás, entendeu? Não deixei a peteca cair. Eu falei, não, você foi embora, você levou a OAB, mas eu vou buscar a minha agora está na minha vez. E fui estudar. Olha, com 2 crianças, até de madrugada eu estudava. E consegui ser aprovada na OAB. Na época já era difícil, eram 100 questões. Hoje são 80 questões. Então, essa dica para vocês, para quem quer empreender, quem está começando, hoje tudo gera uma reclamação, hoje tudo gera um processo, hoje tudo gera uma assessoria jurídica preventiva, você precisa ter, né? Não sei se vocês viram o caso de um fotógrafo, para a nossa Letícia aí que está entrando na fotografia, viu, Letícia? Um fotógrafo que fez uma foto aqui no Brasil, linda, maravilhosa, e uma brasileira foi para fora do Brasil e postou na Itália que essa foto tinha sido feita por ela. Olha só. E aí, o que aconteceu? O fotógrafo viu a foto dele rodando pelas redes sociais e falou, essa foto foi eu que fiz. Ela disse, não, foi lá, ganhou um prêmio fora do Brasil. Ele entrou com uma ação na justiça, provou que a foto foi feita por ele. Você está me entendendo o que eu estou falando para vocês? Vocês que estão me ouvindo aí pelo chat, estão ouvindo aqui nossa palestra, vocês estão entendendo? Quer dizer, para você ter uma relação profissional, um empreendimento sério, robusto, profinco, que vai crescer, não vai ser de um dia para o outro, mas lentamente, mas ganhando solidez, é indispensável a sua formação acadêmica, uma formação, uma assessoria jurídica é indispensável, um contador de confiança, porque se você não recolher os seus impostos em dia, a Receita Federal te pega. E aí, como é que você faz? Então, essas dicas aí, eu estou contando para vocês, que são os tropeços que eu já passei, entendeu? E eu acredito que disso eu tirei experiência e posso falar com tranquilidade para vocês, tá bem? Obrigada, doutora Neide.
Empreender não é para amadores, né, gente? Não. Não. Temos que sempre buscar o conhecimento mesmo. Paula, você gostaria de falar? Fique à vontade. Posso. Queria até aproveitar o que a doutora falou, porque tem uma coisa que envolve um pouco aqueles mitos, né, Lu, que a gente estava falando. E uma delas, foi ótimo ela comentar essa questão do conhecimento acadêmico, que, pelo menos assim, no que eu falei, é que uma coisa não exclui a outra. Né? Sim. E aí, o que eu percebo que é um mito também, inclusive quando falamos de mulheres, é a nossa capacidade de entrar em diferentes ambientes universitários. Então, assim, eu estou falando, tipo, como alguém que mora super longe do centro, né? Sou de Rio Grande da Serra, e aos 18 anos entrar numa USP, por exemplo. A gente ainda tem aquela ideia de que para poder estudar, nós temos ou que entrar só em universidades muito caras, né, que aquilo não é para a gente, não é acessível. Muitas vezes conheço muitas mulheres que sequer tentam, às vezes querem estudar, mas sequer tentam entrar no vestibular, fazer um teste. E mesmo passando muito tempo, né, e tendo a gente vendo, estudando e fazendo coisas há muitos anos nisso, você percebe que a gente ainda tem alguns mitos desse mundo de ser mulher, que é de achar que o nosso negócio, mesmo tendo conhecimento, e aí eu estou falando de dois mundos diferentes, aquelas pessoas que acham que tanto a universidade quanto os negócios e independência financeira não é para elas, como também aquelas pessoas que estão no mundo acadêmico e que muitas vezes ficam perdidas, sim, em relação ao que elas vão criar e precisam olhar para esse quem sou eu nisso, né? Então, eu acho que é um bem casado mesmo. É olhar para o que você quer na sua vida e entendendo que uma das maiores dificuldades das empreendedoras hoje, que a gente escuta, né, dentro das formações, e isso não só aqui, mas em outros países também, é essa coisa de muitas vezes se perder de si, né, ou de colocar tudo na frente. A doutora falou mesmo no começo, eu tinha que equilibrar com a minha vida pessoal, né, e tudo mais, que é muito difícil para a gente. Fernanda, já passei por isso também, né, é difícil para a gente colocar isso, e ao mesmo tempo, quando envolve propósito, então, às vezes dá uma embananada. E ao mesmo tempo conseguir olhar para essa nossa capacitação enquanto pessoas, enquanto estudantes, entendendo, gente, que o conhecimento é dentro e fora, que a gente precisa quebrar esses muros, né, de achar que tem o muro da escola para a criança, tem o muro da universidade para o adulto, para ele entrar num muro de um trabalho CLT padrão. É possível? Tudo isso é válido? Sim, mas a gente pode sim quebrar alguns muros e fazer essas pontes, porque o conhecimento está dentro e fora o tempo inteiro. Quem trabalha numa empresa em CLT tem que lidar com questões do governo, quem está no governo precisa lidar com questões da comunidade, quem está simplesmente como moradores envolve e aprende muito com tudo isso, e aí essa rede que a gente fala o tempo inteiro, ela envolve atitudes empreendedoras que a gente precisa carregar, independente se a gente empreende ou não. Então, essa possibilidade de olhar mais amplo, de enxergar as diferenças, de olhar onde a gente está, com quem a gente está, o que a gente faz e como o que a gente pode fazer de melhor pode gerar essa independência, esse, né, avanço, conhecimento e multiplicar. Então, é uma relação muito completa, né? E que a gente vai se dando as mãos aí, como mulheres também. A primeira violência que a mulher sofre, eu entendo, é quando ela é cerceada de estudar. É a primeira violência. Então, ela fica tão ali fechada numa caixinha tão pequena que ela não consegue ultrapassar esse muro que a Ludmila disse agora há pouco. Entende? Então, é o primeiro mito que colocam na cabeça dela é assim, não, isso não é para você. Você é negra. Você já passou da idade. Imagina, você vem da periferia, você vai para a USP. Não, mas você vai para a PUC, você é filha de empregada doméstica. Nossa, mas você é baiana, entende?
Então, a primeira superação, o primeiro mito, o primeiro muro que precisa ser ultrapassado por nós e por todas as mulheres que nos ouvem nessa noite, é essa coisa que coloco nas nossas mentes, né? É porque eu também ouvi isso, entende? Eu também ouvi. Não, quem vai estudar primeiro é o homem, porque a mulher vai estudar. Você tem uma ideia, o mito era tão ridículo que a mulher que estuda à noite trai o marido. Olha que absurdo. Quer dizer, como se não houvesse traição durante o dia, né? Quer dizer, são coisas que colocam para obstaculizar a sua caminhada, a sua trajetória, e que você tem que ter esta visão e esse desejo dentro de você de superar isso e ultrapassar esses muros que vão colocando diante de você. Então, a primeira violência contra a mulher é exatamente cerceá-la de prosseguir estudando. Porque ela vai ser a primeira professora dos filhos dela vai ser ela. E agora, com a pandemia, estamos com um grande problema. Tem mães que têm dificuldade em ensinar para o filho, porque ela também não sabe. Olha aí. Então, a primeira violência é essa. A mulher precisa ser estimulada a voltar a estudar. Quando eu fiz a minha segunda faculdade de Direito, eu me achava assim já tão madura para começar. Falei, nossa, mas que vergonha, eu já sou mãe, entrando numa faculdade de Direito agora, nossa. E fui tudo assim, envergonhada para a sala. Quando foi no primeiro dia de apresentação dos colegas, levantou uma senhora com 56 anos e se apresentou. Ela falou, olha, acabei de ficar viúva e eu sempre tive o desejo de fazer uma faculdade de Direito e o meu marido não deixava. Agora que eu estou viúva, eu vou fazer. Eu falei, nossa, que bacana, se ela com 56 anos está começando agora, eu estou muito jovem então, entendeu? Então nós temos uma diferença de uns 15 anos mais ou menos. Então, essa violência que nós, mulheres, as que estão nos ouvindo, precisamos quebrá-la, destruí-la do nosso caminho, é uma pedra de tropeço na nossa caminhada. E aí o que acontece? A mulher fica dependente ad eterno do salário do marido. Então, ali ele subjuga a mulher, ele humilha a mulher, ele faz chantagem para a mulher, chega ao ponto de agredi-la, porque ele acha ela tão inútil, tão sem valor aos olhos dele, porque depende dele, que acaba acontecendo que, infelizmente, eu tenho palestrado bastante sobre isso, e fica aqui a minha disponibilidade, e vou realmente prosseguir, falando sobre os desdobramentos do feminicídio. Os desdobramentos, que nós pensamos que o feminicídio é apenas entre o marido e a mulher. Gente, os desdobramentos sociais que têm um ato desastroso como esse são inúmeros. Então, todas nós, com este olhar e entendermos que afeta cada um de nós que estamos aqui, que contribuímos para o INSS, e que o INSS passa a pagar uma pensão precocemente para uma criança, para uma mãe que veio a óbito, é pago por todos nós, contribuintes do INSS. Então, os desdobramentos do feminicídio vai muito além de tão somente o óbito da mãe, que por si só já é uma grande perda, né, uma agressão para toda a sociedade. Então, essa independência passa por esse caminho, essa trajetória dos estudos, do preparo, do empreendedorismo, né? Muito bom, do empreendedorismo, buscar a independência financeira. Não é empoderamento, porque a mulher é mais, a mulher é menos. A mulher é a mulher. O homem é o homem. Entendeu? Hoje a mulher faz atividades que os homens, no passado, somente homens faziam. Hoje temos homens que fazem atividades que no passado somente mulheres faziam. Não tem que empoderar ninguém, que nós temos que estar preparados para a vida, temos que estar preparados para os desafios, temos que estar preparados para N situações que se colocam diante de nós, e nós, com sabedoria, com preparo, com capacitação, a gente vai superando. Muito obrigada, doutora Arleide, pela sua explanação. Eu vou para o terceiro bloco para a gente encerrar e abrir para as perguntas, tá, gente? Para a gente não ultrapassar um pouco o tempo. Quais os principais conselhos que vocês dão às mulheres que estão iniciando no empreendedorismo ou desejam empreender? A doutora Arleide já até falou várias dicas, né? Se vocês quiserem falar sobre mais coisas.
primeiras dicas eu já falei quase todas, né? Já falou bastante coisa que já só estou anotando aqui, ó, no meu caderninho. Pode seguir essa receitinha do bolo aí, claro que tem pessoas muito mais gabaritadas do que eu aí, mas tudo que eu falei para vocês aqui, eu já tropecei, caí, levantei, tropecei, não foi assim, sabe? Não, foi assim, tropecei, caí, levantei, problema, ação trabalhista, fiscal do trabalho, fiscal da Receita Federal, sabe? Tudo isso a gente já passou por aí, né? E que todos nós que estamos empreendendo estamos sujeitos a isso, viu? Com certeza. Alguém mais quer falar? Não, que é bom, viu? Olha, o gosto da vitória é incomparável, viu? Não desanimem, não, porque você olhar para trás e falar, poxa vida, eu comecei lá atrás, eu sozinha, a nossa fotógrafa aí, a Fernanda, né? Faz tudo na agência dela, ela fala assim, ela vai olhar para trás, vai pôr a mão na cabeça e fala, não acredito. Eu fiz tudo isso, é gratificante, viu? Vocês são tudo jovenzinha, tudo menininha aí, lindas, maravilhosas, né? Então, quando vocês estiverem lá na frente, vale a pena, viu? E mais, né? Eu vou tomar mais um pouco da palavra com vocês. E a sensação de você ser útil para a sociedade, não tem preço. Através do seu trabalho, você empregar outras pessoas, você profissionalizar outras pessoas, você registrar um momento de um casamento com uma fotografia que vai ficar para gerações. Não tem preço isso, gente. Então, não desanime, porque vai ter problema, vai ter obstáculo. Não desanime. Faz parte, é a construção, é o tijolinho lá, entendeu? Só que você toma esses certos cuidados, né? Como eu disse aqui agora há pouco, esses cuidados, vai embora. Todo mundo começou do zero, nenhuma conta começa de 100, de 1000. Todo mundo começou de 1, 2, 3 e aí por aí vai. Não é para desanimarem. Pelo contrário, sentir o gosto da vitória. Lud, Pode falar, Fernandinha. Se eu pudesse resumir, assim, que o que eu também ouvi delas hoje, por exemplo, a Letícia falou sobre você ter um acompanhamento, se possível, psicológico. Para mim também faz muita diferença. Eu também, eu tinha parado, voltei e faz muita diferença para me ajudar nessa trajetória. O que a doutora disse, de você buscar constantemente se informar e o conhecimento, porque eu acredito muito que o conhecimento, ele liberta a gente. Então, quando você conhece algo, você sai do escuro, seja em qualquer área do seu negócio. E o que a Paula disse é sobre paixão, né? Você nunca desistir, ter amor pelo o que você faz. Então, eu acho que são dicas que a gente falou automaticamente aqui, mas que vale a pena a gente lembrar. Então, sempre buscar o conhecimento, ter paixão pelo que a gente faz. Se a gente tiver medo, ir com medo mesmo, para nunca desistir. E entender que tem esses altos e baixos mesmo o tempo inteiro, e saber valorizar. Essa seria uma dica minha, saber valorizar as suas pequenas conquistas. A doutora estava falando que um dia a gente vai olhar para trás e agradecer por tudo. E é verdade, nos momentos em que você estiver triste, faz uma reflexão. Hoje a gente tem a tecnologia, então entra lá na galeria do seu celular, olha todas as fotos, tudo que você tem, tudo que você já conquistou, tudo que você já passou para chegar até ali. Então, olha, nossa, estou aqui, olha o quanto eu já passei. Eu posso estar num momento que não seja tão fácil, mas também já estive em outros momentos difíceis e eu vou superar mais esse momento também. Porque agora eu tenho mais experiência, eu tenho mais conhecimento do que eu tinha quando eu comecei. Então, eu acho que isso é o que mais me motiva nos momentos difíceis. Olhar para trás, ver o que eu já construí e o quanto eu já evoluí até agora. Porque isso me dá força para evoluir mais ainda para frente. Posso falar um pouquinho? Tem tempo ainda? Claro, pode falar, gente. Eu acho que é isso tudo que as meninas falaram, e às vezes a doutora falando, a gente falando, né? Eu faz um ano assim que eu comecei. Fala, nossa, nunca vou conseguir isso. Né? Às vezes a gente falando aqui, vocês vão achar que é alguma coisa que está muito distante. Mas o importante é, de fato, começar, dar o primeiro passo, colocar o primeiro tijolinho.
se interessou por uma coisa, eu foi assim, foi um pedido da minha mãe, eu me interessei, eu joguei no YouTube, fotografia. E foi assim que começou há 1 ano atrás. E agora eu estou conseguindo viver disso, né? Então, de fato, assim, comecem. Que nem eu falei, eu sei que a terapia não é acessível às vezes para todas as mulheres, mas tem instituições que estão atendendo. Isso também é muito importante para a gente se libertar de várias crenças limitantes que existem. Então, acho isso muito importante, né? Às vezes a gente, de fato, se sabota, e às vezes talvez a terapia, por mais que uma amiga fale, ai, você é linda, você é capaz, a gente não acredita, então talvez a terapia, de fato, venha para ajudar isso. Essa troca que a gente está tendo aqui, eu acho maravilhosa e acho isso muito ótimo. A questão financeira também, acho sempre válido a gente estar indo atrás de conhecimento de financeira, porque talvez isso tinha que estar sendo dado na escola básica e a gente não tem, e isso faz total diferença. E aí, e por último, assim, só para complementar a minha frase, eu queria ter comentado na pergunta anterior, mas assim, acho que também a gente precisa estar à frente desses coletivos que estão, apesar da gente não estar falando de políticas públicas e de nada aqui, eu acho que isso sim é importante para nos ajudar a libertar de outros lugares. Então, a gente também falou de violência doméstica, eu já precisei ligar na delegacia da mulher e não está funcionando, então a gente não tem representatividade. Então, assim, isso também é outro ponto que a gente precisa estar perto, a gente precisa estar acompanhando, a gente precisa estar votando, para de fato sermos representadas e termos uma ajuda governamental, né? Então, acho que eu só queria concluir isso, falar desse pontinho aí, que eu acho que a gente tem que estar próximo disso e atentas a isso, porque isso também, por mais que é difícil, nos ajuda, né? Um pouquinho ali, muitos anos atrás era muito difícil, agora as coisas são mais fáceis, mas ainda tem muita coisa para evoluir. Então, assim, comecem e vão atrás de conhecimento. E eu tenho certeza que existe aí uma criança dentro de você que sonha muito, que deseja muita coisa, e que às vezes a gente deixa ela esquecidinha lá. Então, resgata essa menina que hoje é uma mulher para ir atrás dos seus sonhos. É isso, da minha parte para essa pergunta. Alguém mais quer falar, gente? Eu vou falar novamente. Eu sei que a Ludmila não vai me chamar nunca mais. Eu já sei que a Ludmila não vai me convidar mais, então eu vou... Não, eu já anotei aqui já os desdobramentos do feminicídio, que eu vou entrar em contato com você. Sim. Vocês serão futuras empresárias e recai sobre nós uma responsabilidade social muito grande. Então, o seu negócio, a sua empresa vai sim trazer benefícios para a sociedade. Então, não somente o negócio em si, mas além disso, não precisaria fazer, mas eu vou fazer como um compromisso social da minha empresa para com a sociedade. Então, hoje a nossa faculdade temos o primeiro projeto educacional denominado Projeto Humanitário Educacional Faculdade no Cárcere. A minha instituição é a primeira faculdade no Brasil a oferecer ensino superior dentro de um presídio, sem nenhum custo para o Estado, nem para o preso, com o objetivo de remir a pena e com o objetivo de ressociabilizá-lo, reinserir-o socialmente quando ele cumprir a sua pena para com o Estado. Então, hoje, a minha instituição tem a primeira faculdade no cárcere. No Brasil, é a primeira. Inclusive, Portugal quer conhecer o nosso projeto para estar fazendo isso. Por que fazer isso, professor Arleide? Porque nós temos uma responsabilidade social. Nós não podemos esperar tudo do governo. O governo não alcança, não tem braço, está praticamente falido. Então, a sociedade civil, nós, empresários e empresárias, temos que arregaçar a manga e fazer alguma coisa. Porque esse preso que está lá hoje, ele vai cumprir a pena, vai sair, voltando para a sociedade, vai encontrar com você, comigo, com nossos filhos, com nossos familiares e assim sucessivamente. Então, profissionalizá-los é um caminho para gerar maiores possibilidades dele voltar para a sociedade e ter uma possibilidade de empregabilidade muito maior do que
apenas o cumprimento da pena. Então, vocês que estão começando, né, já estão na metade do caminho, já comece a pensar em qual área você vai desenvolver um projeto social, que a sua empresa vai arcar com isso. Então, todos os nossos professores que ministram aula no presídio, através da plataforma Zoom, são voluntários, professores voluntários. E o processo seletivo foram 4 requisitos: uma prova objetiva, uma redação, bom comportamento, e os que são apenados com maior tempo de sentença, maior tempo de reclusão dentro do presídio. Então, o processo seletivo foram esses 4 requisitos, e para desempate, aquele que tinha uma condenação maior desempatava as vagas. Temos hoje 29 alunos internos dentro de um presídio, sem nenhum custo para o Estado, um trabalho feito a 4 mãos, com pessoas, professores, voluntários, que se disponibilizam para estar fazendo um pedacinho. Ah, eu vou resolver o problema do mundo? Não, você não vai. Sozinho ninguém resolve. Cada um fazendo um pouquinho, a gente vai melhorando, vai modificando o modo de pensar, o modo de agir. Então, hoje nós temos a primeira faculdade no cárcere, né? São experiências sensacionais. Eu li as redações que eles fizeram, você fala, poxa vida, o quanto o cárcere ensinou para essas pessoas que estão ali. Então, fica aqui já, porque eu sei que a Ludmila não vai me convidar mais. Eu já estou pensando, a minha cabeça já está lá na frente, já estou pensando em outras ações, pensando não sei o que você está falando. Ludmila, eu preciso registrar aqui a pessoa do Dr. Ronaldo Moreira. Ele está aqui na nossa palestra, ele é professor na FATESG Fadisa, ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da 13ª Vara da Câmara Criminal, está nos prestigiando nesta noite, participando do trabalho de mulheres, né, doutor Ronaldo? Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Ronaldo. Um prazer, viu? Uma honra ter o senhor assistindo a gente. Não, prazer é todo meu. E eu estou gostando de ouvir a exposição de cada um, a experiência de cada uma de vocês, e me faz lembrar de uma coisa. Eu comecei a advogar aos 23 anos de idade, atuando em todas as áreas do direito, acreditando em mim, confiando em mim, enfrentando todas as adversidades. Eu quis ser juiz, lutei por isso, aos 26 anos de idade me tornei juiz de direito. Com 26 anos e meio, eu era juiz respondendo por 3 cidades. Veja só. Então, eu acho que é importante isso, não desistir, acreditar muito em você, acreditar no seu projeto, seguir em frente, e é lógico, e sempre pedir para aquele homem que está lá em cima, homem com H maiúsculo, pedir a Deus, para sempre dar força, coragem e fé, para seguir em frente, nunca desistir. Hoje faz 38 anos e meio que eu sou juiz, ou seja, já cumpri toda uma via crucis, digamos assim. E tudo isso é possível para todos nós, Exatamente. É só isso que eu queria dizer para vocês, porque eu acho que todas vocês estão no caminho certo, né? Tem que insistir e jamais desistir. É isso. Obrigada, doutor Ronaldo. Gente, eu vou ter que passar para as perguntas, que o nosso tempo já até passou um pouquinho aqui. Muito obrigado, doutor Ronaldo, pela sua participação. Obrigada, doutor Ronaldo. Obrigado, hein? Eu vou abrir para as perguntas do chat, tá bom, gente? Tem uma pergunta que foi para doutora Arleide. Doutora Arleide, a senhora explanou o quanto a trajetória é difícil, desafiadora, mas vencedora. Em que momento na sua carreira que entendeu da importância de que precisava buscar o aprimoramento profissional? Já falei para vocês, né? Quando o marido foi embora e levou a AB dele junto, né? Levou a AB embora, né? Ele foi embora e levou a OAB dele junto. Eu falei, tô frita. Deixa eu buscar a minha agora, né? É verdade. A gente aprende, né? Fazer o quê, né?
Exatamente. Outra pergunta que é geral para todas vocês. As mulheres da periferia, muitas das vezes, não teve acesso a uma faculdade, mas tem um perfil empreendedor. Qual a sugestão de vocês para estas mulheres? Eu mantenho a minha posição. Mesmo com esse espírito empreendedor, ela estudando só vai acrescentar. Se ela vai andar a 40 por hora, se ela já buscar a capacitação universitária, ela vai andar 80 por hora, 100 por hora. Então, é indispensável, mesmo que ela tenha esse espírito empreendedor, é ótimo, é excelente, é um dos requisitos, mas a capacitação, a formação acadêmica, eu não abro mão e digo para vocês, eu fiz 9 faculdades, para hoje eu ser reitora de uma faculdade. Desculpa, não queria falar, mas a gente fala, né? Porque acho que é para inspirar as outras mulheres, né? Aí você vai falar assim, doutora, tem 9 faculdades, é pós-doutora, tá. Sou filha de servente de pedreiro, anote aí, sou filha de servente de pedreiro, sou filha de empregada doméstica analfabeta, sou baiana, de uma família de 21 irmãos do sertão da Bahia. Quer dizer, nada disso foi mimimi para eu ficar, não, porque não sei o quê, não, porque meu marido foi embora, foi, tchau, e benção, vou criar minhas filhas do mesmo jeito, entendeu? Sabe? Então, acabar com esse negócio de, porque não vou fazer, porque eu sou negra, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, minha filha, você pode, você tem condição, você tem capacidade, caiu, bate a poeira, levanta e continua andando. Pode cortar meu microfone, viu, Ludmila? Você tá no mudo, Ludmila. Ai, desculpa. Eu falei, imagina, você vai estar em todos os debates agora. Eu estou adorando você. Ai. Ludmila, eu ia só acrescentar, acho que também falar assim, para começar com o que tem, sabe? Quando eu comecei a fotografia, falando de mim um pouco também, né? Eu comecei com o celular. Então, assim, começa com o que tem, sabe? E aí as coisas vão evoluindo, as coisas vão acontecendo. Então, assim, não precisa ter tudo de melhor e do bom para você começar. Você tem que começar com o que você tem. Então, acho que isso é uma dica também. Comece com o que você tem. Mesmo estando na periferia, né? Enfim, mesmo em condições de vulnerabilidade social, acho que, assim, comece com o que você tem, mesmo que seja pouco. Exatamente, exatamente. Tem uma frase da Gabi, inclusive, nossa cofundadora, que ela fala, melhor feito do que perfeito. Então, se a gente ficar esperando a ocasião perfeita para iniciar um negócio ou qualquer projeto da nossa vida, a gente nunca vai sair do lugar, não é mesmo? Então... E não ficar com mimimi, né, Ludmila? Exatamente, porque dificuldade todo mundo tem, gente. Se a gente focar no problema, a gente vai ter uma lista e não vai sair do lugar. Põe a culpa na sogra, põe a culpa no vizinho, põe a culpa do marido, põe a culpa nos filhos, nada disso. Resgate o seu valor, a sua força e vai embora. Isso aí, e autoconfiança também. Claro, Paulo. Eu achei até que a gente tivesse respondido um pouquinho essa pergunta, mas eu acho muito legal que a Letícia trouxe, e o que vocês falaram agora também, porque quando a gente fala em periferia, a gente tem, né, esse hábito de pensar em tudo que não tem nos lugares. E é muita potência que às vezes a gente esquece de falar. Então, quando a gente fala de começar com o que a gente tem, de entender que a gente tem sim possibilidades, né? Também não ia falar, mas vocês já viram, a Ludmila já comentou. Para muitas mulheres, eu, enquanto mulher, muitas vezes eu tinha vergonha de falar o meu currículo, porque a gente percebe que outras mulheres ficam, às vezes, intimidadas, pode achar que não é para elas. Então, eu não tinha dificuldade de falar que eu sou mestranda na USP, que eu estudei em Madrid, que eu tenho pesquisa no Japão, que eu sou reconhecida na Colômbia, enfim. Então, às vezes, a gente esquece que tem coisas que envolvem, sim, essas crenças, como a Letícia comentou, mas envolve como a gente olha para a universidade e para a nossa vida pensando em empreender na periferia. Porque é potência. E quando a gente fala de universidade, parece que a gente está falando de duas coisas diferentes, mas
você na universidade está estudando o que é vida real, o que as pessoas estão vivenciando ali. Envolve o conhecer do todo dia, assim como a doutora comentou, do ir para dentro dos cárceres. A gente também tem educação nesses projetos, tá até o João aqui que trabalhou com isso com a gente, ir dentro das cooperativas de reciclagem, que parece que é algo inferior, e que não está lidando com um problema que a gente está todos os dias gerando de resíduos e tudo mais. É ir para dentro da cultura, ir para dentro da educação, e entender que quando a gente está na universidade, a gente pesquisa o que é conhecimento que muitas vezes não é valorizado aonde ele começa. Então, começar do que a gente tem é isso. É entender que a gente pode abrir portas, a gente pode ir para outros lugares, estudar mais, para aprimorar e trazer de volta e compartilhar e valorizar o que a gente tem. E aí, tem uma pergunta aqui, ó, eu sendo mediadora. É que eu vim aqui, eu já ia engatar para não... Não, é porque, sim, eu acho que você já está até respondendo um pouco da pergunta que a pessoa está fazendo, né? Pode falar, Paula. Pode falar, se quiser, Lu. A do João Guedes? Eu vi aqui o que significa empreender na periferia, Isso. Né? É algo também que acredito muito. A periferia evoluiu, se transformou, as pessoas também, e o saber da universidade, como a doutora bem trouxe, com as pessoas acessando esses espaços e voltando para as periferias, vem causando essas micro-revoluções. Então, eu também acredito nisso. O João é um dos membros do Comitê do Impacto Social, também é professor universitário, também tem uma vasta experiência e trabalha pela Imperifa, né, que é uma grande parceira nossa. E aí, uma coisa que eu queria só destacar, assim, fechando aquela pergunta anterior e com tudo isso que vocês trouxeram, quando a gente fala em impactar positivamente o mundo, não envolve somente periferia, né? Tanto que tem outros problemas, vários problemas, né? A questão, por exemplo, em outros países, eu fiz parte, por exemplo, de um projeto que envolvia a solidão das pessoas mais velhas, que em outros países diferentes dos nossos ficam muito sozinhas, e isso era o problema social deles. Então, assim, impactar positivamente o lugar em que a gente está não envolve necessariamente só pensar em periferias, mas envolve sim a gente entender que os problemas são reais, eles estão aí, mas as nossas capacidades também. Então, a nossa capacidade de resolver, de entender a responsabilidade, como vocês trouxeram, do nosso empreendimento, seja ele nomeado de impacto social ou não, a nossa responsabilidade enquanto mulheres, enquanto pessoas que também incentivam outras, né? E aproveitar esse investimento naquilo que não podem tirar da gente, que é conhecimento, autoestima, autocuidado, as nossas redes, né? Cuidar das nossas redes, creio que são uma das nossas maiores dicas, porque assim, a vida é nossa, né? Eu gosto muito dessa frase de feito melhor que perfeito, mas eu gosto do feito melhor que perfeito não feito, né? Porque às vezes a gente também um pouco quer fazer cada vez melhor, né? E isso é importante, mas cuidar das nossas redes, anotar, gente, tem uma dica que eu dou, anotem as coisas que vocês fazem, porque às vezes a gente vai fazendo e a gente não percebe que aquilo também é portfólio. Aquilo também é importante. Assim como a Letícia, a Fernanda comentaram, nossa, as coisas sou eu que faço. Às vezes, por você não comunicar que aquilo é um serviço seu, você esquece que você também sabe fazer aquilo, né? Então, anotar, ir montando, unindo histórias. Às vezes, a gente também se perde um pouco nessa questão de gerações, né? Então, é muito importante a gente saber escutar, saber aprender, tanto com quem é mais novo com a gente, com quem é mais velho que a gente. Essas trocas que, assim, é uma das coisas que mais estamos... O pessoal está falando muito cringe agora, né? Mas é uma das coisas que a gente mais sente falta e que o futuro pede, são essas ações em conjunto, é a gente romper essas barreiras, sabe? Entender que a gente precisa aprender cada vez mais, a aprendizagem é ao longo da vida toda, e ao mesmo tempo aprender com os nossos clientes. E aí pode ter o nome que for cliente, beneficiário, cada negócio traz um nome, mas aprender com o nosso público. Porque quando a gente escuta, quando a gente entende as devolutivas, quando a gente
passa a se colocar no lugar das pessoas que estão recebendo os nossos serviços, os nossos produtos, enfim, a gente lembra daquele lugarzinho lá dentro que muitas vezes a gente deixa para trás quando assume esse papel de somos empreendedoras agora, que é quem somos nós. Então, esse autocuidado também serve para que a gente seja capaz de escutar, para que a gente seja capaz de gerar experiências, que é algo muito importante. Quando a Letícia tira foto, quando a Fernanda está ali no serviço dela, quando a doutora Leite está dando uma aula, enfim, todas nós geramos experiências. E isso vem com o que é a nossa essência. A nossa essência se junta ao nosso negócio e isso facilita o valor que a gente vai entregar para a pessoa que está ali interessada no que a gente faz. Então, era isso que eu queria falar um pouco, assim, que quando eu era criança, as pessoas falavam que eu não podia mudar o mundo. Por isso que eu brinquei ainda. Eu falei, calma aí, a gente pode. Mas da mesma maneira que a gente destaca o U no nosso nome Muda Mundos, a gente destaca porque a gente fala que tudo começa pelo único mundo, que começa pelo nosso, por quem somos nós. A partir do momento que a gente começa a entender, a botar o pé no chão, a levar a sério, a se organizar, a planejar, a reconhecer o que a gente faz, a gente vai impactando quem está à nossa volta e, consequentemente, e intencionalmente, onde a gente está também. Então, era essa a minha fala. Agora eu que parei, Ludmila, parei de falar. Só agradecer mesmo. Gente, eu ficaria até amanhã aqui conversando com vocês. Quanta história inspiradora, que debate enriquecedor. Eu já estou pensando aqui em outros temas para próximos eventos, assim, nossa, próximas ações. Essa semana nós vamos ter outros temas. Eu acho assim que o tema, a igualdade, né, da mulher, eles são temas interseccionais. Então, já deixo o convite aqui para vocês, para os próximos temas também, que a gente vai ter também grandes debates com outras figuras importantes aqui do ABC. Eu já deixo meu convite a todas, tá bom? E eu vou encerrar o evento. Eu gostaria de agradecer por esse debate enriquecedor, né, e tão inspirador. Eu acredito que várias mulheres saíram impactadas hoje do nosso debate. Parabéns, doutora Arleide, pela sua sabedoria, força, garra, mostrando que para chegar num alto nível é preciso persistência e também não é necessário abdicar da sua família, como você mesmo falou que levava suas filhas para o doutorado, sempre conseguiu conciliar essas coisas e muito bem, diga-se de passagem, né? Parabéns, Fernandinha, você demonstra que o tempo de estrada não necessariamente é a chave do sucesso, mas sim a sua dedicação e o amor por aquilo que faz. Letícia, a primeira palavra que me vem na cabeça, assim, quando eu ouço sua história é coragem. Parabéns pela sua história, tá? Você mostra para outras mulheres que é preciso ter coragem para mudar a própria realidade. E quando a gente não está satisfeita com algo, e se a gente não consegue sozinha também, tá tudo bem, tá, gente? Não é vergonha, é preciso procurar ajuda. Se algo incomoda a gente não conseguir mudar. Não é vergonha, é necessário. Sucesso na sua trajetória, Letícia. Paula, que trabalho maravilhoso que você faz, incrível. Eu acho que ficou claro para todo mundo que não se trata de uma ONG, né? Mas sim de um negócio que ele tem um objetivo maior de impactar de forma positiva a sociedade e gerar lucro ao mesmo tempo, claro, porque você é uma empreendedora, né? É um modelo de negócio muito interessante, tá? Para quem pensa no empreendedorismo social. Eu mesmo fiquei bastante interessada em conhecer mais sobre o seu negócio. E a mensagem que eu deixo para todas é para vocês não deixarem que o medo paralise vocês. E nem que essas crenças limitantes que às vezes as pessoas colocam na nossa cabeça impeçam a gente de crescer. Eu quero agradecer a todas que ficaram conosco até agora e lembrar também para assistir os outros temas, deve fazer a inscrição no nosso site, www.mnpgrandeabc.com.